Bom, fazer um vídeo aqui que nos comentários aí dos outros vídeos é um dos mais pedidos, né? O pessoal pedindo para fazer vídeo dessa D100 1972 amarelo Carajá. Esse carro, se você for lá no fundo dos vídeos do canal, você vai ver o dia que a gente foi buscar esse carro lá em Águas de Lindóia. A gente colocou numa plataforma esse carro, essa picape, né? Essa D100 72 amarelo Carajá e um furgão ambulância D100 1971. São dois vídeos curtinhos, né? Depois tem vídeo na oficina dos Orlandini do carro em processo, e a gente estava devendo um vídeo do carro pronto, né? E aí, como é de costume, vou contar um pouco a história desta unidade e a história das Dodge D100 no Brasil e no mundo, né? A Dodge D100 é a picape Dodge que mais fez sucesso nos Estados Unidos na década de 60 e 70, né? Esse modelo específico saiu nos Estados Unidos em 1965, ainda com uma grade diferente, e ele ficou de 65 a 72. Curiosamente, 7 anos, né? Falam muito hoje em dia que as montadoras se preparam para ciclo de 7 anos em cada produto, né? Em média. Esse carro realmente nos Estados Unidos teve 7 anos, de 65 a 72. E em 1968, no final de 68, a Chrysler do Brasil, que em 67, em fevereiro de 67, tinha comprado a Cinca, anunciou a linha de caminhões Dodge, né? O lançamento da linha de caminhões Dodge. E essa linha efetivamente chegou nas lojas em março de 69, né? Então a gente estava falando da D100, do D400, do D700 e do D900. A D100 a picape, né? E o 400, 700, 900 os caminhões. Vamos falar especificamente aqui da picape, né? Então a D100 nacional saiu no ano de 69, eu não me lembro de ver nenhuma com plaqueta 1969, mas a gente vê bastante 70, 71, 72, né? Foram os anos que vendeu mais. Depois a gente vê algumas 73, 74, algumas 75 que aparece, e é um carro que a história dela é muito obscura por conta do sucesso muito mediano ou até nenhum, né? Que esse carro teve aqui. Foram apenas 2.200, aproximadamente 2.200 unidades fabricadas, né? Num cenário competitivo em que ela tinha a C10, né, da Chevrolet, e a Ford F100 da Ford, né? Você ainda tinha outras menos nobres do que essas três, mas você tinha uma F75, que era a ruralzinha picape, você tinha Kombi picape, você tinha outras opções de picape no mercado, mas picape para valer mesmo, né? Era a D100, a C10 e a F100. E das três, sem dúvida alguma, a mais legal, fanatismos à parte, é a D100, a mais bacana, a mais legal. Mas é que não fez sucesso nenhum perto das outras duas, né? As outras duas, principalmente a C10, fez um baita de um sucesso, a F100 teve seu sucesso também, e essa daqui vendeu praticamente nada, né? Vendeu praticamente nada por quê? Primeiro, quando ela foi lançada, ela era mais cara do que as outras, né? Ela, além do preço mais alto, né? Ela tinha algumas coisas que, puta, eu acho ela linda, eu adoraria pôr na sala de casa, mas para andar, apesar de ser muito esperta, né? Ela vira uma cadeira elétrica aí com o V8 318 numa traseira tão levinha, né? Ela é super esperta de andar, mas ela tem esse eixo dianteiro rígido, então ela pula pra caramba. Faltou acerto, o produto ficou para um segundo plano, né? A maior parte dessas 2.200 fabricadas, eu não tenho esse número, mas acredito que a maior parte foi para órgãos públicos, né? A Prefeitura de São Paulo tinha bastante. Eu lembro de uma, nos anos 80 ainda, ficava abandonada numa travessinha da Lofgren, na Vila Mariana, né? Uma beijinha da Prefeitura, ficou muito tempo lá. Mas eu lembro que assim, é um carro que de criança era muito difícil de ver, né? Com exceção desta, que não de criança, mas já de
no começo da faculdade, eu via esta unidade, né? Eu estava na USP e, às vezes não tinha muita paciência para assistir a aula e tal. Estava super contente, tinha acabado de tirar a carta. Às vezes eu pegava o carro e saía para dar uma volta, assim, no meio da tarde e tal. E atrás da USP tinha uma serralheria e eu via o cara da serralheria andando com essa picape para cima e para baixo. Então eu cruzei várias vezes com essa picape em 1988, 1989, né? E, era uma coisa assim, já era uma coisa totalmente inusitada de se ver na rua, né? Imagina aí, quase 30 anos depois, quase 30 anos não, 30 anos depois, né? Então, fecha um parênteses para contar que eu conheço esse carro desde 1988, depois nunca mais vi, depois o carro apareceu à venda, né? Foi vendido para um cara, acabei eu comprando, e a gente que efetivamente restaurou o carro. Mas voltando ao assunto pré-parênteses, né? Ninguém sabe direito quando a Decem acabou no Brasil. O cara fala, tem até 75 e tal. Eu tenho um manual da Dodge linha 1976, Dodge Decem 1976, um manual não preenchido. Então pelo menos o manual para a linha 76 a Chrysler fez, né? E aí a gente vê umas com aquela grade já, em vez de ter 8 buracos, são só 4 buracos, né? Que é a grade que saiu na Argentina e que foi a grade da segunda parte desse modelo nos Estados Unidos, né? E a gente não sabe se esses carros vieram da Argentina. Então, o fim dessa Decem é muito obscuro, né? Em nenhum momento a Chrysler chegou e falou assim, estamos tirando a Decem de linha. A Decem foi saindo de linha, né? E nesse gerúndio de sair de linha, sabe-se lá quantas unidades acabaram ficando para trás, né? Mas voltando ao começo, se a gente conhece pouco do fim, a gente conhece bastante do começo. Essa picape foi lançada então em duas versões, a versão de luxo e a versão standard, né? Essa daqui é uma standard. As diferenças, né? Basicamente estão ligadas a acabamento, né? O para-choque, a grade, as calotas pintadas de branco, né? Na luxo tudo isso é cromado. O volante de caminhão, né? A luxo tinha o volante de Dodge Dart, né? E um friso cromado que vinha de cabo a rabo na luxo, né? Nós temos uma luxo, inclusive está aqui do lado, uma luxo 71, mas é um modelo bastante atípico, né? Porque era uma das raras cabine dupla. Em 1971, a Chrysler, por um catálogo que a gente tem, tentou colocar várias opções da Decem no mercado. Então ela furgão, como a ambulância que a gente está fazendo, né? E ela cabine dupla, né? Então essa aqui é uma cabine dupla e dá para ver os pontos que eu falei: a grade cromada, né? O para-choque cromado, as calotas cromadas, né? E o friso de cabo a rabo. Mas a gente não está falando aqui desta cabine dupla. Volante de Dodge Dart, né? Em vez do volante de caminhão. O padrão de acabamento, o banco um pouquinho mais caprichado, né? Mas basicamente era isso. Eu sei que a luxo custava bem mais do que a standard, né? E se a gente olha as diferenças entre elas, a diferença de preço não se justifica, né? Então, mas isso era assim na indústria automobilística brasileira naquela época, né? Carros com pequenas diferenças de acabamento às vezes justificavam grandes diferenças aí de preço, né? Bom, nós pegamos esse carro há uns 4 anos atrás, essa picape há uns 4 anos atrás, né? Levamos direto para o oficina dos Orlandini, ela foi totalmente desmontada, né? A gente conseguiu muita peça zero para a Decem, que são as mesmas do caminhão. E aí o segredo não é procurar em quem mexe com peça de carro antigo, mas quem mexe com peça de caminhão. Conseguimos peça de lataria, conseguimos muita coisa nova, inclusive o tapete de borracha, né? Tapete de borracha original novo, né? E o resultado realmente foi muito bom, né?
As Orlandini tiveram bastante trabalho, principalmente na restauração aqui da caçamba, né? Essa caçamba foi toda restaurada, né? Esses perfis de chapa aqui foram todos refeitos do assoalho, então o assoalho ficou realmente zero, né? E ela ficou realmente como se fosse nova, né? A mecânica foi toda feita, então ela tem todas as qualidades e defeitos que uma D100 tinha quando ela era nova, né? Essa cor dela é uma cor que saiu na linha 70 nos Dodge Dart, a mulher do Carajá. Ó, o motor é um reloginho. E o resultado final foi bem satisfatório. Espera que eu vou precisar das duas mãos para abrir este capô, né? Enquanto isso a gente deixa aqui vocês vão vendo a tonalidade do amarelo Carajá, né? Bom, aí todo mundo que acha que o motor 318 Dodge, que é o 5.2, o maior motor já feito no Brasil, é um motor grande, né? Quando vê no cofre da D100, ele some, né? Ele vira um motorzinho, é o verdadeiro small block, né? E aí as histórias vão se cruzando, porque quando eu vi esse motor nesse cofre, a gente estava fazendo uma cabine dupla standard azul, que a gente comprou sem motor, porque ela tinha motor diesel, o cara tinha um motor moderno diesel, tinha câmbio de 5 marchas, né? E eu queria comprar para restaurar, mas não tinha interesse no motor diesel. A gente estava com dificuldade de chegar no preço, né? E na dificuldade de chegar no preço, eu tive a ideia de pedir pro dono tirar o motor e câmbio. Aí o cara gostou, tirou o motor e câmbio, a gente comprou ela sem motor e câmbio. Quando eu vi esse motor sumindo nesse cofre, eu falei, nossa, esse cofre pede um Big Block, né? Foi quando a gente comprou aquele 440, que está na CUDA 70 hoje, né? Então a gente ia montar a D100 71 cabine dupla com o motor 440, mas nesse meio tempo acabamos não montando, atrasa isso, atrasa aquilo, apareceu aquela CUDA, a CUDA sem motor e câmbio. Falei, putz, vai fazer muito mais sentido aí para a coleção ter esse 440 nessa CUDA e montar a D100 com o 318 original do que qualquer outra coisa. Então a gente ficou um tempo sem postar vídeo no canal, quando a gente tem postado agora uma porção de carros, mas são histórias que vêm lá de trás e que vão se misturando, né? Essa D100 aí, tem vídeo dela no canal há 4 anos atrás, a ambulância junto, depois a azul também tem, e os carros uma hora acaba ficando pronto, por mais que possa demorar ou não, né? Então em termos de D100 aí, a gente tem essa D100 cabine simples na coleção, temos aquela cabine dupla que eu mostrei agora há pouco, que também já está há um tempo aqui. Temos a outra cabine dupla, que é a cabine dupla standard, então vai ter o acabamento dessa amarelinha, só que numa cabine dupla azul escura. E temos o furgão, que era a ambulância da fábrica, né, que ficava dentro da fábrica como ambulância, que também está em restauração há bastante tempo. E aí chega, né, de D100 a gente está bem satisfeito aí, terminando a montagem das outras duas, passamos a régua aí, né? Beleza? Então, inscreva-se no canal, deixe nos comentários aí o que falta mostrar da coleção que a gente ainda não mostrou, que a gente mostrou, mas não atualizou. E a gente vai, na medida do possível, a gente vai atendendo como atendemos aí o da D100 amarela. Beleza? Valeu!